Olá, seja muito bem-vinda ao canal Humanamente Divina. Para mim é uma alegria, uma satisfação esses primeiros minutos do canal, esse vídeo de abertura. Também é um desafio, né? Eu vencer um pouco a minha timidez, um pouco os meus medos de falar, mas eu senti e atendi o chamado para compartilhar um pouco com vocês. Você chegou até mim por sincronicidade, possivelmente você esteja vivendo o que eu já vivi, o que eu estou vivendo. Né? Você está buscando paz, está buscando um sentido, mesmo quando tudo parece estar caminhando, mesmo quando a vida parece que está indo, né? Fazendo tudo que a gente deveria fazer, mas a gente ainda busca paz, ainda busca sentido nas coisas. Eu sou Patrícia Nascimento, eu sou comunicadora e eu criei esse canal e eu vou dizer para vocês, não porque eu tenho todas as respostas, não porque seja dona da verdade, Deus me livre, não é isso. Eu estou aqui porque eu sou buscadora. Também continuo aprendendo, continuo fazendo muitas perguntas, continuo mudando e também continuo buscando paz e sentido. Se você também tem esse propósito na vida de encontrar respostas, né, estou aqui com você. Mas eu vou te falar uma coisa, foi justamente quando eu deixei de querer ser perfeita que eu comecei a encontrar um pouquinho mais de paz. Mas você deve estar se perguntando, quem é essa mulher? Eu sou comunicadora, eu trabalho há muitos anos com pessoas, comunicação, com projetos, mas muito antes de qualquer profissão, de qualquer credencial, eu sou uma buscadora. Eu sempre fui fascinada assim, pela natureza humana, pelo cosmos, coisas, né, diferentes. Eu sempre quis entender por que a gente sofre, por que a gente repete histórias, por que umas dores parecem que atravessam gerações. Por que tantas pessoas ficam procurando amor sem perceber que talvez tenha afastado o próprio coração? Mas sabe assim, quem eu sou de verdade? Muito antes de ser comunicadora e buscadora, eu sou uma mulher. Uma mulher que amou profundamente, que também já errou, que já tomou decisões das quais se arrependeu, que viveu perdas, que conheceu de perto o medo, e muitas vezes acreditou que não conseguiria atravessar determinadas dores. Eu também já procurei respostas onde elas não estavam, já tentei preencher vazios, já busquei alívio fora, quando na verdade o caminho era para dentro. Eu já quis controlar situações que só precisavam ser vividas. Já senti muita culpa, vergonha, já senti muita raiva, muita. Duvidei até da minha própria fé. E talvez a maior descoberta da minha vida tenha sido perceber que nada disso me afastava de Deus. Pelo contrário, foi justamente atravessando a minha humanidade que eu comecei a encontrar o divino em mim. Foi justamente vivendo a crueza dessa experiência humana que eu comecei a compreender o privilégio que é estar encarnada. Como eu disse, eu passei muitos anos procurando Deus. A vida foi me levando por muitos caminhos, alguns muito bonitos, outros foram bastante desafiadores, difíceis. Eu acredito que acontece com todos nós, né? Mas foi essa caminhada que me aproximou da minha busca, da psicologia, da constelação familiar, do Um Curso em Milagres, da fraternidade branca, do círculo carmesim, do meu amado Mestre Saint-Germain, a homeopatia, a fitoterapia, o xamanismo e todas as outras formas de conhecer o ser humano. Eu não estudei isso porque eu precisava acumular conhecimento, de jeito nenhum. Eu estudei porque eu precisava sobreviver. Era, na verdade, uma tentativa de compreender a mim mesma. Ao longo desses anos eu encontrei muitos mestres em livros, muitos mestres como terapeutas, na ciência, na espiritualidade, na natureza, pessoas que cruzaram graciosamente o meu caminho. Hoje eu não sinto necessidade de escolher apenas um caminho. Eu gosto de aprender com todos os caminhos nos levam a Deus, sempre respeitando a liberdade de cada uma pessoa a compreender sua própria verdade. Porque eu acredito que Deus conversa conosco de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. Às vezes através da ciência, às vezes através da oração, de uma perda, através de um reencontro, às vezes através de um filho, às vezes através de uma simples conversa como essa que a gente está tendo aqui. Mas existe uma coisa que ao longo de toda essa caminhada foi ficando cada vez mais clara para mim. Eu não vim a essa vida para me tornar perfeita. Eu vim para viver plenamente a experiência de ser humana. E curiosamente, quanto eu mais abracei a minha humanidade,
mais eu consegui perceber a divindade que sempre esteve presente em mim. Se eu pudesse resumir o propósito desse canal hoje numa única palavra, eu resumiria na palavra auto-amor. Não o auto-amor que a internet costuma vender, não o ego, o narcisismo, não o pensamento positivo que ignora a dor, aquele pensamento positivo tóxico, nada disso. Eu estou falando de algo muito mais profundo, estou falando daquela coragem de voltar para si mesmo, de parar de lutar contra quem você é, de aprender a olhar para si com honestidade radical, aquela responsabilidade e com muita compaixão. Entre tantos ensinamentos que encontrei na minha caminhada, existe um que me tocou profundamente o coração, que é esse, que é a ideia de que o amor por nós mesmos é um dos últimos passos para a nossa ascensão. É a última instância para a iluminação. Não porque eu estou dizendo isso porque eu quero que você acredite. Eu digo isso porque eu venho experimentando isso na minha vida. Quanto mais eu aprendo a me amar, menos eu percebo que eu preciso controlar as pessoas. Menos eu preciso da aprovação das outras pessoas. Menos eu vivo com medo. E mais espaço existe para a gente viver em paz. Foi daí que nasceu o nome desse canal, Humanamente Divina. Porque durante muito tempo eu pensei que eu precisava deixar de ser humana para viver a espiritualidade. Hoje eu percebi que é exatamente o contrário. Quanto mais inteira eu me torno como ser humano, mais espaço existe para que o divino floresça em mim. Sem máscara, sem personagens, sem culpa. Apenas com presença. Talvez você perceba que ao longo dos nossos próximos vídeos a gente vai conversar sobre vários temas, vários assuntos. Psicologia, eu não sou psicóloga, sou casada com um psicólogo, sobre espiritualidade, sobre relacionamentos, família, filhos, emoções, constelação familiar, um curso em milagres, o círculo carmesim, fraternidade branca, sobre o xamanismo, metafísica, homeopatia, fitoterapia, ciência, consciência, propósito. Mas na verdade todos esses assuntos estarão a serviço de uma única pergunta: como podemos voltar para nós mesmos? Porque acredito que uma pessoa reconciliada consigo mesma, ela transforma sua família, ela transforma seus relacionamentos, transforma seu trabalho, transforma a sua forma de amar e transforma até a maneira como vive a sua própria espiritualidade. Esse é o meu propósito, contribuir para que mais pessoas sejam verdadeiramente felizes. Não porque alguém lhes diz como viver, mas porque descobriram que a felicidade começa quando fazemos as pazes com a gente mesmo. Eu não quero ser uma professora, nem uma guru, nem alguém que tenha todas as respostas para tudo. Eu quero ser apenas sua companheira de caminhada, uma mulher que continua aprendendo, que continua errando, que continua revendo suas próprias ideias e que acredita profundamente que ninguém precisa fazer essa jornada sozinho. Mais que um canal, eu sonho que isso aqui um dia se torne uma verdadeira comunidade, um espaço seguro para a gente conversar, para perguntar, para discordar com respeito, para compartilhar suas experiências. Porque eu acredito que, assim, muitas vezes a cura acontece quando a gente finalmente encontra um lugar seguro, um espaço seguro, onde podemos ser nós mesmos. Então eu quero fazer esse convite para você. Se esse espaço fez sentido para você, fique, participe, comente, compartilhe com as pessoas, traga suas perguntas, conte sua história, porque esse canal não será construído apenas por mim. Ele deve ser construído por todas nós, por todos nós. Muito obrigada se você chegou até aqui. Que essa seja apenas a primeira de muitas das nossas conversas. E eu espero, assim, de coração, amorosamente, que cada encontro nosso seja um pequeno passo de volta para aquilo que talvez nunca tenha deixado de existir dentro de você. E nunca se esqueça, quanto mais humano você tem coragem de ser, mais espaço existe para o divino florescer dentro de ti. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.